Boa noite, Maiara. Boa noite, Miriam. Boa noite, prof. Boa noite, professor. Tudo bem com vocês? Tudo certo. Que bom. Estava vendo aí uns garotões aí, umas pessoazinhas aí bastante queridas aí, já antes de começar, eu estava aprontando aqui, já apareceram na tela. Bacana. É o teu, Miriam? Oi, prof. Isso, meu sobrinho. Ah, querido, então tá. Parabéns. Ele queria aparecer, prof. Eu liguei para ele ver. Ah, coisa boa. Ótimo, é isso aí. Essa participação já começa agora, né, de pequenininhos. Estou vendo, nós somos 3 pessoas, né, de um número aí bastante, 70 alunos, 68, me parece. Mas não tem problema, vamos lá. Aprendi na minha vida que basta um aluno nos observando já é o suficiente, né? Então, como eu tenho 2, eu já estou no lucro. Então, gente, vamos lá, vamos começar a nossa exposição falando rapidamente de uma questão que eu acho importante que vocês tenham presente, que alguns ainda não entenderam a questão do TDE. Tá? Eu deixo, então, a questão do TDE já explicada, que o TDE não vale nota, mas aqueles que fizerem, e até por uma questão prática mesmo, né? A apresentação do trabalho, fazendo a petição, né? Que é uma petiçãozinha simples, né? 3 folhas, 4 folhas, é um caso, inclusive, real, que eu particularmente presenciei, eu fui advogado nesse caso, muito mais grave do que aquilo ali tão simples que está, mas enfim, lhes digo que além da prática, né, isso aí vai ajudá-las depois na questão da pontuação, na ajuda dos pontos, quando formos então verificar a questão da necessidade, né, do aluno que fez o trabalho, que fez a petição, ele vai ser considerado aí na parte da pontuação, tá bem? Então, eu quero deixar isso esclarecido, ninguém é obrigado a fazer, mas depois, né, se for necessário, vai ter que ir para G2 quando a gente não deseja isso, enfim, por falta de pontuação. E aí, repito, questão prática, vale a pena ainda, aproveitem agora enquanto é momento. Se houver dificuldades, eu ajudo também nessa elaboração. Bem, bem-vinda, Júlia. Bem, vamos começar então? Eu já vou colocar aqui os nossos slides como nossos apoios. Estão recebendo bem aí? Tá tudo certo? Tudo certo, prof. Que bom. Então vamos começar. Muito obrigado pelo retorno. Nós temos aqui, rapidamente, fazemos aqui essa divisão para entrarmos realmente onde necessitamos entrar. A questão da tutela provisória, que já está lá na parte geral do código, né, naquele capítulo, aliás, no título 5º, ele se apresenta como um instrumento, a tutela, né, se apresenta como um instrumento, na verdade, bastante complexo, embora poucos artigos, e essa tutela provisória, exatamente pelo nome, né, ela ajuda, ela dá apoio em muitas situações para que haja vamos dizer assim, uma tutela jurisdicional, ou seja ela de urgência, ou seja ela de evidência. E na urgência, apenas lembrando a vocês, nós temos 2 ramificações entre a tutela antecipada e a tutela cautelar. Qual a diferença? Vou falar rapidamente. Na tutela antecipada, o objeto da ação entre a tutela provisória e a tutela definitiva, que é a ação principal, é o mesmo objeto. A antecipação de tutela me dá exatamente a mesma pretensão. Mas o que eu quero? Eu quero essa tutela antecipada, o nome já diz. Então, como referência, essa tutela antecipada já anda ao lado, né, desta mesma pretensão final, que é a pretensão que eu desejo no processo, lá quando obtiver a sentença. E na tutela cautelar, diferentemente, eu tenho sim um apoio de urgência, mas que não tem nada a ver com a minha tutela definitiva.
Aqui está se acautelando uma situação de perigo, né, de receio de uma lesão, como já vimos em toda a parte inicial do semestre. A tutela cautelar se presta pelo próprio nome para acautelar situação de dano, ainda não ocorrida, mas que pode acontecer, né, essa situação mais tarde. Então, com a tutela cautelar, eu não tendo a mesma pretensão final, eu consigo determinado apoio. A exemplo de um bloqueio de bens para pagar um saldo lá no final de um processo. Quando ele terminar, quando obtiver a sentença condenatória, eu tenho bloqueados os bens do devedor e aí eu tenho efetivamente uma prestação eficaz, né, da tutela jurisdicional. Quando ela for realizada, esta sentença através do cumprimento, eu já tenho bens a serem indicados, né, através do arresto, que sabidamente, vocês já viram em processo 3, o arresto se transforma depois, que é uma medida cautelar que vai se transformar depois em penhora, né? Automaticamente ele se converte em arresto para penhora e depois é só colocar esses bens, né, em venda, enfim. E a tutela de evidência, rapidamente, é uma tutela que não tem necessariamente os requisitos da urgência, o fumus, o perículo. Nós temos na evidência a evidência do direito do autor num primeiro momento. Então, em alguns casos é necessária a manifestação do réu para ver, por exemplo, se o réu está empurrando com a barriga, se o réu está querendo realmente ganhar tempo, fazendo atos procrastinatórios, né, usando do direito de defesa de maneira absurda, né, a ampliar isso aqui. Então, vamos ver no final do encontro de hoje, essa tutela de evidência, ela não carece dos pressupostos da tutela de urgência por isso. Tá? Muito bem, deixa eu só agora... Eu vou lá para o slide 38, ele mesmo. Onde nós, então, paramos o nosso último encontro, já na análise desses artigos. Deixa eu só abrir aqui. Atual. Só um pouquinho aqui que eu não estou, só um pouquinho que eu vou sair daqui e vou entrar novamente. Tem que fechar essa aqui. Eu vou ter que ir assim porque eu não tô, esse meu computador não está lá muito próprio para essas aulas aqui. Ontem de manhã já deu um probleminha aqui, mas já vamos lá. Aqui. Deixa eu só achar onde é que nós estamos. 294. Aqui, tá bem. Então vamos lá. Dada a teoria geral da tutela provisória, no nosso último encontro síncrono, né, que nós fizemos aquela revisão, que está lá no tópico 17, isto. Agora vamos, com esta nossa tutela provisória, falar então deste livro quinto destinado a ela, lá nas disposições gerais do Código de Processo Civil. E o próprio artigo 294, falando da tutela provisória, já nos diz exatamente o que vimos agora, quer dizer, a tutela provisória se fundamenta em urgência e evidência. Vimos aí, então, os dois grandes blocos, né, da função tutelar provisória do Poder Judiciário. E aí diz que a tutela de urgência, ali no parágrafo único, também ramificada em cautelar ou antecipatória, né, pode ser concedida em caráter antecedente, quer dizer, antes da ação ou no curso dela. Aí vamos ver qual é a extensão desta maneira incidental, né? De forma antecedente se sabe, quer dizer, antes de entrar com a ação principal, se tem uma questão de urgência, eu preciso deste provimento. Muito bem. Aqui, nós agora fazemos esta análise através desta ementa que diz que, em se tratando de tutela provisória em recurso, né, o efeito suspensivo recursal ali é imprescindível a demonstração do perículo in mora e o fumus boniuris. Então, o que eu estou trazendo com essa ementa a vocês? Demonstrando que é possível, em qualquer tempo, uma tutela provisória, né, antecedente, já nos tribunais, nós vamos ver depois, para emprestar exatamente esta questão de
eficácia suspensiva a qualquer recurso. Então, neste momento, já que está o nosso relator lá no tribunal, que não conhece do caso que está em primeiro grau, é imprescindível, diz a ementa, que se demonstre os requisitos da tutela provisória, urgente, né? O fumus e o perigo, né? Exatamente quando ele diz ali que se reflete na viabilidade do pedido recursal. Então, ele diz inteligência do artigo 294, esse que estamos, então, examinando agora. Essa decisão é do STJ, agora de 2018, né? E dá bem mostra de que é possível a tutela antecedente provisória ser requerida em sede recursal. Então, segundo o parágrafo único, a disposição da tutela em suas diferentes modalidades, né? A tutela de urgência pode ser cautelar ou antecipatória, já vimos, então poderá ser também antecedente ou incidental, poderá ser requerida antes da interposição da ação principal ou, de outro modo, concedida no início do processo principal. Eu posso juntar a minha pretensão de fundo na ação principal com a pretensão da tutela provisória. Então, ainda assim, entrando com a ação principal e a tutela provisória na própria petição inicial, eu tenho aqui um pedido incidental, não é antecedente. O antecedente acontece apenas quando vem isolada a pretensão da tutela provisória. Se ela vem adicionada ao pedido principal, então eu tenho aqui um pedido incidental. Tá? Cabe ressaltar ainda que a tutela de urgência pode ser requerida a qualquer tempo, né? Mesmo no recurso, nessa fase recursal, verificados os requisitos da sua possibilidade. No artigo 295, a tutela provisória requerida em caráter incidental independe do pagamento de custas. Óbvio, porque se eu estou pedindo a tutela provisória no bojo do processo, no ventre daquele processo principal que já tramita, obviamente que eu não preciso de pagar novas custas. O processo mesmo já está, vamos dizer, com essa quitação, com essa definição de valores, já com as custas e emolumentos judiciais recolhidos, né? A concessão da tutela provisória, quando em caráter incidente, não depende do pagamento, ou seja, mesmo que requerida em curso do processo, a ausência da garantia através do recolhimento das custas não implica o desconhecimento do pedido. É isso aí, quer dizer, houve uma inovação no Código de 2015, quando o Código de 73 mandava que se recolhesse, mas naquela época o pedido incidental de qualquer tutela cautelar, não tinha tutela provisória ainda, não se pensava nisso, mas qualquer medida cautelar que era lato sensu, se requeria em autos apartados, né? Então aí eram apensados aos autos da ação principal. Então agora isso facilitou um pouco, né, essa medida de tutela provisória sendo requerida no bojo da ação principal. Claro que se a tutela provisória for requerida de maneira antecedente, claro que aí há custas, né? E o valor desta ação da tutela provisória é garantido com o valor da pretensão de fundo, tá? Então, lá, se eu quero o bloqueio de um automóvel, né, enfim, é o valor do bem que vai valer como referência nas custas que eu tenho que recolher. E aí, depois, quando eu entrar com a ação principal, essa ação principal, como já recolhi as custas na tutela, na ação da tutela provisória antecedente, a ação principal segue a mesma coisa, não precisa também, a regra é a mesma, não precisa de novos valores a serem aí despendidos pela parte para esse pagamento de custas. Revogabilidade da tutela provisória. Um dos característicos mais importantes, e por isso ela é provisória, que nós vimos lá no início do semestre, uma das grandes, vamos dizer assim, funções do perfil da tutela provisória é a sua revogação. Mas diz o 296 garantindo o contrário, quer dizer, há uma conservação se e quando não houver revogação, né, ou modificação da decisão. É isso que diz o 296. A tutela provisória conserva a sua eficácia na pendência do processo. Até que vejam, até que haja definitiva sentença da ação principal. Lá, nós vamos ter, então, que a atividade da tutela provisória se evaporou. Termina porque a sentença definitiva vai, então, ou manter esta tutela provisória, ou vai revogá-la, ou ainda modificá-la. A sentença vai ter esse valor, vai ter essa referência. E aí,
Diz o parágrafo único que se houver decisão judicial em contrário, a tutela provisória, não havendo decisão judicial em contrário, a tutela conserva a eficácia, quer dizer, os seus efeitos, durante o período de suspensão do processo. Vários casos, eu particularmente tive agora com essa questão do hackeamento do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, a questão referente também à própria pandemia, né, que fechou aí por meses a fio a atividade jurisdicional, todas as ações que tinham esta tutela provisória, dizer, praticamente todas, vieram conservando a sua eficácia por todo esse período, né, de mais de ano aí, com essa medida assegurada. Agora, se houvesse alguma situação de modificação dos fatos que deram ou levaram o juiz a dar esta tutela provisória, tínhamos nós que pedir, através de um sistema, que era um canal de urgência, de petições de urgência do Tribunal de Justiça, né? Então eles não deixaram também de fazer esse trabalho de salvaguarda da tutela emergencial ou de urgência, e aí nós fazíamos petições que poderiam também levar o juiz a alterar, mesmo suspenso o processo, porque a urgência gritava por uma solução, evidentemente, poderia mesmo aí haver. Mas lhes digo que a tutela provisória, não havendo modificação fática daquilo que o juiz já tinha decidido, ela conserva a eficácia, né, durante todo o período do processo, né, até chegar à sentença, ou até mesmo se o processo for suspenso, né. Então, nós vamos ver aqui rapidamente o provisório, né? É um elemento evidente que é provisório, porque a tutela é provisória, você não tem que explicar aqui. Então, será concedido provisoriamente aquilo que se possa antever como definitivo, ou seja, aqui sim, uma correlação, quer dizer, esse nexo de interdependência entre a tutela inicial antecipada e a tutela final. Entre as duas tutelas deve haver identidade total ou parcial, por isso que tem que haver essa correlação, se não houver essa imbricação, se não houver isso, na verdade, não tem, havendo esse distanciamento, não tem como falarmos em antecipação de tutela definitiva, não tem isso aí. Pode haver estabilização da tutela de urgência na forma dos artigos 303 e 304. Falamos depois da estabilização quando enfrentarmos esses artigos 303 e 304. Revogação, modificação e novo pedido. Também é importante que se diga, se for modificada ou revogada a decisão que foi dada em tutela de urgência, o pedido não pode ser renovado, salvo em havendo novos fundamentos. Neste caso, sim, é possível, tanto que eu tenho ali na nossa redação ali do terceiro item desse slide, o novo pedido só pode ser feito se através de outro fundamento que não o anterior. Tá? O parágrafo único diz que há conservação, já falamos, né, da eficácia da decisão concessiva da medida, até decisão em contrário que a pode suspender. Referibilidade, o que eu disse, né? Pelo artigo 296, a intercomunicação entre o pedido da tutela provisória com o pedido da tutela satisfativa. Tá? Satisfativa é o que eu digo, a tutela satisfativa quer dizer a definitiva. A necessidade de se relacionar a tutela cautelar à satisfativa, pois a cautelar assegura a efetivação, que é a satisfação final do direito material da medida definitiva que se requer ao juízo, né? Então, deve haver o destaque de um nexo de interdependência entre ambas, o que pode ser feito através de um capítulo separado da inicial da cautelar. É prudente que se faça sempre este elemento de demonstração, ou um capítulo de demonstração dentro da petição inicial. Não apenas falando do perículo in mora, do fumus boniuris, mas também falando deste contato entre tutela cautelar, ou tutela provisória, desculpem, com a tutela definitiva. Então, assim, enquanto houver esse nexo, a tutela provisória conserva sua eficácia sem ser revogada ou modificada. É importante também que se fale aqui dessas chamadas medidas executivas do artigo 297. Por que que elas existem? Ora, por uma simples razão. Se o juiz determina uma medida agora, quer dizer, de obrigação de fazer, não fazer, entregar coisa certa ou incerta, pagar quantia, enfim, qualquer medida que assegure uma certa condenação futura, ou mesmo esta obrigação de fazer e não fazer,
nós temos uma necessidade de que esta decisão, dada liminarmente em tutela provisória, ela tenha tanta força como se fosse a própria tutela definitiva no cumprimento de sentença. Senão não adiantaria nada, nós ganhamos lá uma liminar e simplesmente fica lá o processo, né, sem poder ser realizada aquela decisão liminar, e é evidente que aí o Código, pelo 297, empresta os mesmos poderes do cumprimento de sentença para o cumprimento das medidas provisórias. A mesma coisa. Tanto que vem à tona de novo o nosso artigo 139, inciso 4º, onde nele se apresentam ali as medidas que o juiz pode tomar, medidas coercitivas, medidas indutivas, medidas mandamentais. Nós já vimos também esse artigo 139, falamos bastante lá na primeira parte. Então, são todas as medidas que tornem viável o cumprimento da medida liminar, né, da decisão liminar dada naquela tutela provisória. E vejam que o parágrafo único sobre isso diz, tá, mas qual é a regra que eu uso para fazer esta, entre aspas, execução da medida? A efetivação da tutela provisória, quer dizer, a realização da tutela provisória, observa as normas referentes ao cumprimento provisório de sentença no que couber. Isso que vocês já viram ou estão vendo no processo civil 3. Tá? Eu agora, casualmente, uma situação aí de uma cliente, amiga já há muitos anos, mas que agora cliente teve um problema oncológico de amputação até mesmo de uma parte da perna, e tivemos então que entrar contra o plano de saúde, que ele não deu, simplesmente negou o pagamento da prótese, né, e todo o tratamento depois de adaptação e fisioterapia, etc. Então nós entramos com essa ação, uma ação então de tutela antecipada, né, a ação provisória com a tutela antecipatória, quer dizer, vejam, o que a gente quer é a prótese e a tutela definitiva é a mesma, é a prótese. Então vejam que aqui está a relação, né? Então, com isso, nós conseguimos eliminar, aí está agora se fazendo, e o juiz deu, inclusive, outras medidas que foram aptas também, que até o juiz deu, inclusive, não apenas a própria prótese, mas também o período de adaptação, que tudo que for necessário, adaptação, a voltar a pessoa a caminhar, enfim, tudo isso foi aí deferido pelo juiz, além até mesmo do pedido, inclusive medicamentos, né, que eventualmente sejam necessários. Então vejam a grandeza da extensão desta força da decisão. E mais, ainda aplicou, por dia de atraso, aplicou a esta operadora de plano de saúde, aplicou a ela uma multa diária, né, caso não efetivasse a própria medida. Então, é isso aí, quer dizer, é uma força violenta, a mesma força que o cumprimento de uma sentença. Tá? Bom, aqui diz o elementos do artigo 297 que não há uma técnica diferenciada de tutela provisória em ações executivas contra a fazenda pública. Isso aqui é importante. Por quê? Porque a ação contra a fazenda pública, a execução contra a fazenda pública tem um rito próprio, lá no artigo 910, está dito aqui no nosso Código de Processo Civil. Por quê? Por que é diferenciado? Porque lá tem que se proteger o interesse público. O juiz tem que tomar medidas de cautela, porque, na verdade, quando ele beneficiar um, ele pode estar prejudicando uma comunidade inteira. Então, por isso, o interesse público deve ser aqui protegido e, com isso, as regras são diferentes. Quando o juiz der alguma liminar, ele tem que tomar bastante cuidado quando o faça. Nos demais casos, o juiz adota o emprego do meio executivo mais adequado para a realização do direito. Vimos o artigo 139, 4º inciso. O juiz observará a técnica que cause menor impacto, né, ao réu, né, respeitando o princípio da dignidade humana do requerido. Eu vejo que muitas vezes não se respeita a dignidade humana do autor, né, é muito do réu, mas essa é a realidade do nosso sistema. Muitas vezes o autor recebe algum benefício e fica lá a ver navios, porque simplesmente o réu vira as costas para o comando judicial, que acontece bastante. Poder de convencimento do juiz. Também, como qualquer sentença, como qualquer decisão que concede, nega, modifica ou revoga a tutela,
provisória, o juiz motivará o seu convencimento, de modo claro e preciso. Claro que sim, porque, vejam, no artigo 489 do Código, todas as decisões devem, repito, devem ser motivadas e enfrentados todos os pontos que digam respeito àquela ação. Todos os pontos. Eu digo aqui, o juiz adota o dever, não é um direito dele, é um dever de debate com as partes. E vai também, através desse debate, demonstrar o seu direito de influência. O que é esse direito de influência? O juiz tem que me influenciar sobre as razões que o levaram a decidir. Tá bem, eu não preciso ficar convencido, não influenciado com a decisão, eu até posso não concordar com ela, mas ele tentou me influenciar. E se eu não concordo, eu tenho os meios recursais cabíveis contra essa decisão, seja sentença, seja interlocutória, o que for. Então, eu vou usar o meu direito também de rebater ou me resignar em relação àquela decisão que o juiz tentou influenciar com os seus argumentos. Tá? Também é óbvio que, além da motivação da decisão, que ela seja clara e precisa, né? Clara no comando que ela determina, condena, constitui, declara, decreta, e precisa em relação ao objeto, né? Precisa quanto ao objeto a ser dado. Então, uma sentença não pode determinar que a parte ré pague ao autor um carro, um automóvel. Tá, mas que automóvel é esse? Que bem é esse? Que imóvel será esse? Enfim, é um apartamento, é uma casa? Isso é precisão, que ela seja precisa e não haja qualquer interpretação da decisão por isto. Aqui nós temos um mandado de segurança, também lá no STJ, que o julgador não está obrigado a responder todas as questões citadas pelas partes, aquela questão pontual, tudo que for, não, mas o genérico, quer dizer, o global que seja ali aventado pelas partes, o juiz tem a obrigação de decidir. Né? Se ele, tanto que diz, esse acórdão aqui aliás, essa decisão do mandado de segurança, desculpem, quando já tem encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, ele não está obrigado a fazer qualquer resposta aos outros elementos, se está essa resposta embutida no globo das suas fundamentações. Né? Muito bem. Aqui também vamos passar, isso aqui é um outro julgado que fala também da interpretação e da fundamentação da decisão, depois com calma vocês, para não perdermos tempo. Temos coisas importantes também aqui a ver. Quanto à competência, gente, competência na tutela provisória. A regra que se toma, como é que eu sei o juízo competente? A regra que se adota é esta. Qual a competência para a ação principal que eu vou entrar? Eu quero alimentos? Muito bem, vara de família. Eu quero uma ação de inventário? Vara de sucessões em Porto Alegre. Eu quero uma ação contra o município de Porto Alegre? Vara da Fazenda Pública de Porto Alegre. Então, se eu sei aonde tramitará a ação principal, é lá o endereço da tutela provisória também, que eu desejar de maneira antecipada, de maneira antecedente. Então, a regra é muito simples. E se for incidental, por óbvio, se for incidental, é onde já está tramitando a ação, né? No juízo competente, que já está prevento para ela, então vai ser prevento também para a ação carregando essa tutela provisória. Na forma de pensar competência, é muito simples. Sempre pensem, onde será a ação principal distribuída? Então, se ela for antecedente a essa tutela provisória, é lá o endereço. Então, eu quero uma ação agora de alimentos em relação a um pai que não está honrando com essa obrigação alimentar. Então, eu vou pedir uma tutela, né, provisória antecedente, né, nessa ação de alimentos, que vai ter um rito próprio lá no CPC, é bom que se diga, e nesta tutela provisória antecedente, eu sei que a vara de família é a competente para as questões que digam respeito a alimentos. Tá? Ressalvada a disposição especial na ação de competência originária do Tribunal dos Recursos da tutela provisória, será requerida o órgão judicial competente para apreciar o mérito. Competência originária, o que é isso? Tem causas, gente, que iniciam no tribunal. Né? Exemplo, ação rescisória, que vocês já viram lá nos recursos. A ação rescisória se presta para rescindir
decisões que tenham enfrentado o mérito já transitadas em julgado. E, às vezes, quando transita em julgado no tribunal, obviamente que, para rescindir esta ação, só o tribunal poderá ser competente. Então, vejam que a competência originária para uma ação rescisória se opera num tribunal. Então, o que está dizendo o artigo? Ressalvar a disposição especial. Na ação de competência originária de tribunal e nos recursos, a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional para apreciar o mérito. Então, se eu tenho lá um relator que já está com o meu recurso de apelação nas mãos e surge, neste caso, uma necessidade urgente de uma tutela provisória, é a ele, relator, a quem eu vou requerer a minha prestação jurisdicional de urgência. Tá? E aqui nós temos uma situação interessante. Nós temos uma exceção, ali no segundo item desse slide, que a tutela provisória recursável aos recursos extraordinário e especial é regida pelas súmulas 634 e 635. O que dizem essas súmulas aqui? Bem, vocês sabem que quando a gente interpõe um recurso especial, pegar o recurso especial lá para o STJ, vocês sabem que existe um juízo de delibação, chamado juízo de admissibilidade do recurso especial, que vai examinar o recurso especial no tribunal aqui do Rio Grande do Sul. No caso de uma questão civil, quem é competente é o terceiro vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado, e o terceiro vice-presidente recebe o meu recurso especial, dá vista à outra parte, e aí ele vai decidir sobre a admissão do recurso, se manda ou não manda para o STJ. Mas se no curso disto está nas mãos do terceiro vice-presidente o meu recurso especial, surge uma questão de urgência, o que dizem essas súmulas? Esta questão de urgência não vai ser direcionada ao Supremo e nem ao STJ, mas será direcionada ao juízo de admissibilidade, a esse terceiro vice-presidente, no nosso caso, a esse terceiro vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado. É ele quem vai apreciar a tutela de urgência. Então, diz aí, cabe ao presidente do Tribunal de Origem, lá no finalzinho do slide aqui, entre parênteses, decidir o pedido de medida cautelar em recurso extraordinário, leia-se também recurso especial, ainda pendente no juízo de admissibilidade. Diz ali, inclusive, o artigo 1029, essa apenas é uma exceção. E ali, voltando acima, na regra de competência, a competência para tutela provisória, antecedente ou incidental, é a mesma do juiz que apreciará a tutela definitiva. Esta, gente, é a regra, está aí ela com essa... enfim, definição bem singela, bem simples, bem tranquila. Né? Agora vamos iniciar a tutela de urgência. Lembrem, tutela de urgência dividida em antecipada e cautelar. Diz então o artigo 300, nessas disposições gerais, que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Repito, como é uma regra geral, ela fala sobre tutela antecipada e tutela cautelar ao mesmo tempo. Ambas são de urgência. Tá? E o que tem de pressuposto? A demonstração da evidência, da probabilidade do direito e o receio de dano aquele, enfim, bem a ser protegido pelo Poder Judiciário. Né? Parágrafo 1º. Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não pode oferecê-la. O que é essa caução? Ora, a caução é uma garantia que pode ser real por conta de bens, né? Pode ser móvel, imóvel, eu deixo lá em caução, uma caução bancária, né? Uma fiança bancária, ou fidejussória, que significa uma garantia pessoal, né? Não real. Então, aí alguém, um fiador, enfim, alguém que vai, o fiador judicial, vai lá, o meu tio, vai lá, segura, então, como fiador, dando esta caução em meu direito, né? Em meu favor. E exatamente essa caução se presta como garantia de ressarcimento de danos que eu possa vir a causar na tutela provisória ao réu, por isso. Né?
Só que é para se discutir certo ou errado ou não a questão da parte que é economicamente hipossuficiente, que não pode oferecer caução, ela não precisa, basta que tenha aí a demonstração dessa hipossuficiência, o juiz dá a medida sem um caucionamento, que me parece realmente aqui um certo desequilíbrio. Mas, enfim, isso é questão para se discutir num seminário sobre isso, né? Mas realmente o código aqui parece que favorece, de qualquer maneira, esse desequilíbrio, né? Não quero entrar em mérito nenhum da hipossuficiência, enfim, mas a caução, eu digo, imagina se essa pessoa é hipossuficiente causa um grave dano ao réu, e aí simplesmente fica o dano por isso, que ela é hipossuficiente, não pode oferecer caução. E, enfim, ficaria por isso mesmo. Matéria, repito, para ser discutida sem tomar posição, apenas para reflexão. Parágrafo 2º, a tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após a justificação prévia. Liminarmente é o seguinte, o juiz in limine, já falamos, lá na primeira parte, in limine, quer dizer, no limiar do processo, ele vê a minha petição, bom, Madeira aqui tem razão, baixou, estou dando a liminar, o cara está bem protegido, demonstrou fumos, já demonstrou perigo, está legal, então eu vou dar. Então ele dá liminarmente. Ou, não se convencendo, ele pode determinar uma audiência de justificação prévia, onde ele vai justificar os meus argumentos comigo, o autor, né? E com isso ele vai definir se defere ou não a liminar, né? Quando o caso de urgência em que o réu possa prejudicar a decisão liminar, o juiz, por prudência, não chama o réu. Ele vai apenas ouvir o autor nessa justificação prévia, não é uma audiência de instrução, muito menos de julgamento. Ele apenas estará ali deferindo ou indeferindo uma liminar, não é julgamento definitivo. Tá? Terceiro, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. De novo, aqui nós temos grandes debates sobre isso, né, que deixa o juiz meio que em cima do muro, porque ele pode dizer, eu não vou dar essa decisão aqui porque eu vejo lá na frente como um efeito irreversível que eu possa causar aqui. Então, ele já não defere a tutela de natureza antecipatória, né? E então ele não vai ser enfim, favorável a essa decisão. Felizmente, os juízes tomam pé, assim, tomam assunto sobre a questão e acabam se valendo aqui de uma postura realmente, às vezes, corajosa, embora possuam esse escudo aqui, né, quando ele entende que seja irreversível o perigo nesta condição. Muito bem. Vocês querendo podem interromper, se não entenderem, por favor, fiquem bem à vontade, tá bem? A gente para, voltamos. Função atípica aqui do 300, que a tutela de urgência seja antecipada ou cautelar, tem um campo extenso de aplicação. Como eu digo, uma das matérias mais complexas que nós temos dentro do Código, pois vincula a necessidade de proporcionar uma cobertura para todos os casos que devem ser protegidos. O legislador de 2015 definiu que esta abertura é ampla, total, não tem assim uma definição, depois nós temos que fazer uma crítica sobre isso. E esta atipicidade da tutela de urgência é proposta para servir de um poderoso remédio a todos os casos. Então, não teria como a gente fazer um rol de casos, estabelecer aqui um modo tarifário de casos. Quais os casos são? Não, a vida hoje, ela é muito dinâmica, então é impossível que o legislador preveja tudo. O que ele fez? Ele colocou uma regra geral. Sendo tutela de urgência, ótimo, então aqui está, né? Seja cautelar ou antecipatória, aqui está a resposta. Não importa, quer dizer, dado, por exemplo, imaginem a questão hoje da evolução cibernética, evolução tecnológica, evolução até genética sobre as questões todas que estamos convivendo aí, né? Carro elétrico andando sozinho, esse tipo de coisa. Então, é evidente que cada caso será um caso coberto pela tutela provisória, tá bem? Adiante. Probabilidade do direito invocado é um elemento da urgência. Já falamos da probabilidade, é possível, é verossímil, provável que o juiz, então, reconheça essa probabilidade lógica, que eu vou demonstrar, e aí me defira, diante desses argumentos, a pretensão de urgência solicitada. E o perigo pela morosidade, né? Perigo, então, de dano caso o juízo retarde a postura que deva tomar na urgência que está se apresentando a ele. Então, o que nós temos? Os elementos da urgência, de novo, probabilidade do direito invocado, o que é? Fumus moniuris.
Perigo pela morosidade, perigo e mora. Tá? Então, aqui estão presentes de novo nos elementos que devem destacar a urgência, como já vimos também. Caução, já falamos, nós vamos ficar aqui falando nela. Em que momento o juiz pode conceder a tutela de urgência? Gente, a qualquer momento. Pode ser liminarmente, pode ser depois de ouvir o réu, pode ser na instrução do processo, na fase probatória, ou mesmo ainda pode dar esta decisão de tutela provisória na própria sentença. Ah, mas como é que ele vai dar a tutela provisória na sentença? O que adianta? Adianta, porque se ele der a tutela provisória concedendo-a em sentença, a parte que tiver esse benefício da tutela provisória em seu favor já poderá pedir o cumprimento. Por quê? Porque a apelação que a outra parte interpuser não terá efeito suspensivo. Vocês podem ver lá pelo artigo 1019, lá do Código também apresenta-se que não haverá suspensão da decisão que for, né, conferida essa tutela provisória, haja quantos recursos necessários, né? Então, enquanto o processo estiver tramitando, qualquer das fases, é possível a concessão da medida de urgência, inclusive na fase sentencial. Às vezes, a sentença possui o condão de deferir a tutela de urgência exatamente para evitar o efeito suspensivo da apelação. Tão largo ao momento possível que os recursos também são aptos a oferecer a tutela de urgência. Professor, poderia fazer uma pergunta? Por favor. Sim. É Silmara, né? Silmara. É isso. Eu posso até ligar a câmera aqui para... como nós estamos vendo agora a tutela de urgência, né? Que tem que ter o perigo em mora, tem que ter o fumus, né? Boniuris. Isso, né? O direito, né? A matéria do direito. O caso que o professor nos passou, quando eu li e estudei para fazer o pedido, né? E o que a gente vai pedir naquele caso, eu, né, achei que fosse a tutela de urgência antecipada, né? Porque devido à urgência, né, da questão do funeral. Mas, por exemplo, na prática, né, até ter o advogado e encaminhar para o juiz, como é que se dá isso em 24 horas, por exemplo? Silmara, boa noite. Assim, neste caso, eu até já vou dar o caminho para vocês, tá? O caso, vamos pensar juntos. O que eu pretendo como tutela definitiva, neste caso que eu apresentei a vocês? Ora, é o sepultamento da pessoa, correto? Muito bem. E o que eu pretendo agora? Onde é que está a urgência? A urgência está no sepultamento da pessoa também. O que eu tenho aqui? Uma tutela antecipada. Não é tutela cautelar. Porque, olhem de novo, a comunhão na tutela de urgência entre o meu pedido final, sepultar essa pessoa, e que ela seja sepultada agora em antecipação. O que eu faço? Eu trago a sentença para esse momento atual, pela urgência que eu tenho, sob pena dessa pessoa, na verdade, ficar ali insepulta por quantos anos, quanto tempo, até que se decida um processo que vai demorar 2, 3, 4 anos, né? Então, é absurdo. Então, por isso, Zilmara, é que neste caso se faria a ação com base numa tutela antecipatória, claro, urgente e antecipatória, tá? Desculpa, a tua pergunta depois, eu só estava te explicando isso aqui. Como é que procede, né? Bom, sempre haverá um juízo de... Desculpa, o teu microfone está desligado. Isso. Tá. Não é que na prática é pouco tempo, né? Assim, para o juiz decidir, né? Isso acontece? É o juiz de ofício? Assim, se Porto Alegre, imagina que isso aqui é uma questão de madrugada aparece a situação, tá? Em Porto Alegre nós temos, e qualquer lugar do estado, sendo justiça estadual e também na federal, mas eu digo mais estadual, que é esse caso pontualmente aí, sempre haverá um juiz de plantão, tá? Então esse juiz plantonista, se eu agora, por exemplo, está fechado fora, mas eu sei que pela tabela de juízes, eu sei que vai ter um juiz agora lá preparado para dar esta
analisada na minha pretensão de urgência e vai deferir as medidas necessárias. Aí também fica um oficial de justiça de plantão. A máquina do judiciário não para nesse momento. E nós fazemos a distribuição também de urgência através do regime de plantão. Se o fórum está aberto amanhã de manhã, show, eu entro lá normalmente, peço então a medida de urgência. Mas fora isso, Zilmar, num horário que não seja o horário forense, haverá, então, sempre uma atividade de plantão. E, inclusive, até mesmo os tribunais. Se for um pedido de urgência para o relator do recurso, como eu falei há pouco, também haverá um desembargador de plantão destacado. Há uma escala, há uma tabela, né, dessas pessoas que assim ficam, inclusive juízes em Porto Alegre que pernoitam no fórum, né, tem lá uma sala especial para os juízes de plantão por isso. Não sei se fiz... Esclareceu, sim. Muito obrigada mesmo. Que bom, Zimara. Vamos adiante, então. Tá. Bom, então falávamos disso, vamos voltar aqui, então, à nossa análise dos... Deixa eu ver aqui, por que não está passando? Ah, deu. Não, o que eu fiz aqui? Peraí. Aqui no artigo 301, que eu já quero passar para logo essa análise, que é exatamente um exemplo de como não se faz uma lei, aqui no Brasil se faz de qualquer jeito, está aqui exatamente isso. Eu disse há pouco a vocês que no processo civil as regras têm que ser objetivas. E então, quando não há uma objetividade possível, a regra tem que ser genérica para dizer... sem argumentos outros, sem argumentos maiores, o que é possível fazer. O que faz esse artigo objetivamente? Ele traz, ali em vermelho, como vocês podem ver, medidas que são típicas, como arresto, sequestro, como era lá no código anterior, mas coloca também, lá no final, e qualquer outra medida idônea. Quer dizer, então, para que fazer uma relação de medidas quando nós temos uma forma genérica de dizer, vejam, o artigo poderia ficar ali naquelas letras em preto. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante qualquer outra medida idônea, ou mediante medida idônea seria melhor, para a asseguração do direito. Pronto, o que ele fez? Ele fez uma salada aqui. Ele colocou uma regra geral com situações específicas. O arresto é específico, o sequestro é específico. Ora, o que é o arresto? O arresto é uma medida que se toma para bloqueio de quaisquer bens do devedor. O automóvel, a casa, a conta bancária. Arresto é genérico. Né? O sequestro é um bem específico. Autor e réu brigam por um determinado bem, e este bem, para que seja garantida a sua entrega no final do processo, quando disser a quem pertence, está lá o bem sequestrado, ninguém usa, ninguém mexe. Então, esta é a função do sequestro, que é um bem específico. O resto para qualquer bem. Arrolamento de bens. Eu estou me separando da minha mulher, eu quero fazer um rol de bens que eu vou deixar na minha casa ou ex-casa quando eu sair dela. Eu vou para outro lugar, então eu quero agora fazer relação de bens. Eu vou me assegurar de que ela não vá vender os bens que estão guarnecendo o lar conjugal ou ex-lar conjugal. Registro de protesto contra a alienação de bens. Eu estou sentindo que o devedor está se desfazendo de bens. Eu vou lá e protesto contra a alienação, lá através de uma medida judicial em que o cartório de imóveis receberá a ordem do juiz para não vender aquele bem até o final do processo. Mas aí vem qualquer outra medida. Ora, então por que ser tão preciso, né, nessas medidas aqui e depois abre a porta para dizer, bom, então, e é óbvio que deveria estar a porta aberta e estas medidas aqui específicas, típicas, que eram chamadas assim no Código Antigo, estejam aqui de novo nesse elenco. Né? Então, por isso que eu botei aquele ponto de interrogação ali no final. Aqui eu faço, então, os elementos do artigo 301, todos eles. O artigo 302, independente de reparação de dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causa à parte adversa. Óbvio. Se o autor causar ao réu um prejuízo por conta da minha ação, por exemplo, esta ação mais tarde se julga improcedente e eu trouxe um bloqueio de bens do réu que ele não pôde utilizar, gozar, dispor, enfim, então, neste caso, eu tenho que indenizar a parte contrária, né?
Então, quando a sentença é desfavorável ao autor, obtida liminarmente a tutela em caráter antecedente não fornece os meios necessários para a citação do requerido, esqueçam, o artigo 319 já, de novo, né, lá quando fala da petição inicial, já absolve esse inciso segundo é de nenhuma utilidade. Porque ali, se eu não fornecer meios necessários para a citação do réu, o juiz tem que oficiar, a meu pedido, claro, oficiar aos órgãos para que localize o réu, por exemplo, né? Hoje, os mandados citatórios saem automaticamente, então é mais uma visão que eu tenho de que o legislador não se adaptou à prática forense, né? É um legislador que muitas vezes ficou dentro do seu gabinete e não viu como ocorrem, ou não vê como ocorrem as coisas dentro e fora do Poder Judiciário. Ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese, né? Enfim, ela for revogada, modificada, né? O juiz acolhe a alegação de decadência ou prescrição da pretensão do autor. Então, tudo isso é caso ou causa de indenização da parte contrária. E a indenização, diz o parágrafo, será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida. Também a liquidação é tornar líquido aquele comando, né, que muitas vezes ele não é quantificado, nós temos que dar um valor, né? Liquidez é isso, é quantificar, é acharmos o quantum debeatur dessa condenação, e aí, nos mesmos autos, se fará essa liquidação e também o pedido de cumprimento. Bom, aqui nós vamos deixar isso aqui, que eu já falei, então, os incisos 2º e 3º, responsabilidade aqui do juiz. A repetibilidade. O que é repetibilidade? É a restituição, né? O STJ, basta a existência do dano advindo da pretensão, má pretensão deduzida em juízo, leia-se, para que se apliquem os artigos 297, 302 e 520, inciso 2º. Assim, a sentença de improcedência da ação dá ao réu o direito de ser indenizado por prejuízos causados pelo autor, constituindo a seu favor uma certeza de obrigação a ser liquidada no próprio processo. Mesma questão. Apenas eu faço referência aqui aos alimentos, né, que em direito de família, segundo regras, eles são irrepetíveis, quer dizer, são irrestituíveis. Os alimentos, uma vez pagos, ainda que de maneira errada, eu paguei a um filho que diz ser meu e não era, né, ou não é, eu não posso exigir-lhe os alimentos de volta, né? Isso não tem como. O que eu posso, quem sabe, é entrar com uma ação contra o Estado alegando erro judiciário, aí é pegar uma cadeirinha bem confortável e esperar bastante tempo, muitos anos, até que haja uma sentença contra o Estado, e aí depois entrarmos nos precatórios, sabidamente, uma verdadeira jornada de paciência. Liquidação, já falei, então, a quantificação do dano. Procedimento da tutela antecipada. Então, vamos entrar agora na tutela antecipada, dentro da tutela de urgência, e depois vem o artigo referente à tutela cautelar. Mas na tutela antecipada, diz assim, nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, toda urgência é contemporânea, também não entendi então os pontos de interrogação, a inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final. Então, o que eu posso fazer? Aqui tem uma engenharia que eu particularmente me questiono como é que foi tão engenhosa, sem necessidade, esta construção do código. Então, eu posso pedir a tutela antecipada, vamos pegar esse caso aí do sepultamento, eu vou entrar com uma tutela antecipada só para sepultar, depois eu vou entrar com outro pedido de complemento à tutela antecipada que eu fiz, para pedir a tutela final, a tutela definitiva. Então, aqui eu vou ter dois pedidos, na verdade. Quando eu posso, gente, eu vou deixar muito claro isso para vocês, quando eu posso e por que não, fazê-lo num único veículo, instrumento processual. Então, neste caso, na petição do nosso exemplo, eu vou pedir o sepultamento antecipado, agora vai sepultar, pelas razões óbvias, e, ao mesmo tempo, eu vou pedir que esse sepultamento se torne definitivo. Com isso, gente, o que eu pretendo demonstrar é que este artigo, na forma como ele se apresenta, ele é altamente nocivo
a uma prática processual, a uma, vamos dizer, celeridade processual, porque agora vai me dar dois instrumentos quando eu posso utilizar um, né? Então, diz o 313, eu posso fazer, mas vejam agora assim, concedida a tutela antecipada, o autor deverá aditar a petição inicial com complementação de sua argumentação. O que é esse aditamento da inicial? É exatamente o pedido final, pedido da prestação final de um sepultamento definitivo. É isto, né? E a confirmação da tutela final em 15 dias. Então, aqui, vejam, eu tenho que entrar com a tutela antecipada de urgência e depois me preocupar com o prazo de 15 dias entrando com a ação de complemento. Para quê? Se eu posso fazer tudo na mesma petição, tá? O réu será citado e intimado para audiência de conciliação. Tá legal. Não havendo composição, o prazo para contestar será contado na forma do 335, quer dizer, após a audiência será iniciada a contagem de prazo. Não realizado o aditamento a que se refere o artigo, o processo é extinto. Então, está aqui, é outro risco. Além de eu cuidar do prazo dos 15 dias, eu ainda tenho que, se eu não fizer este aditamento, eu tenho o meu processo extinto. Pô, então vamos entrar com os dois pedidos num único instrumento, numa única petição inicial. O pedido de antecipação mais o pedido final. O aditamento a que se refere o inciso 1º do parágrafo 1º desse artigo dar-se-á nos mesmos autos, sem incidência de novas custas. Pô, também seria... Mas vejam aqui, a questão do valor da causa, no parágrafo 4º, o autor terá de indicar o valor da causa que deve levar em consideração o pedido da tutela final. É claro, se eu quero bloqueio de um automóvel, é o automóvel que eu vou discutir depois. Então, qual é o valor desse automóvel na tabela FIP? Então, é esse valor da tabela FIP que eu vou colocar como valor considerado para a minha pretensão. O autor indicará na inicial, ainda que pretende valer-se do benefício previsto no caput desse artigo. Para que eu vou dizer? Olha, o juiz, eu vou entrar depois com o pedido. É claro que eu tenho que fazer, que entrar com o pedido final, porque se eu não fizer, ele vai ser extinto, né? Caso entenda que não há elementos para a concessão da tutela, o órgão jurisdicional determinará a emenda. No meu caso, no meu entender, data vênia não é emenda, é um erro legislativo de novo. Trata-se aqui de um aditamento, ele vai aditar a petição inicial em até 5 dias, sob pena de ser indeferida e de o processo ser extinto sem resolução do mérito. É que eu chamo a atenção dos requisitos sempre necessários do artigo 319 do CPC, que são as referências bíblicas, né, de uma petição inicial, como ela deve ser bem feita, bem elaborada. O artigo 319, portanto, ele é um verdadeiro comando, né, de como se fazer a petição inicial, um dos artigos mais importantes, sem dúvida. Bom, aqui já falei então da autonomia, os elementos do artigo 303, acabamos apenas limitação da pretensão apenas à tutela provisória de urgência, bastando a indicação do pedido a ser formulado na ação principal. É o que eu digo, então vai entrar hoje com a tutela antecipada e depois vou dizer para o juiz, seu juiz, depois daqui a 15 dias estou entrando, segura a onda aí, me dá a tutela agora que depois eu estou entrando com a tutela definitiva. Enfim, não tem sentido. Neste caso, exporá ali de seus fundamentos o direito material pretendido, o valor global da causa e a exposição do perigo embora. Na prática, por favor, descartem isso aqui, se puderem descartar, né? A expressão urgência contemporânea, que eu também faço a minha crítica, significa tutela antecipada ou antecedente, né? Contemporânea é o momento em que a tutela é solicitada anteriormente ao processo, né? Trata-se de uma expressão mal empregada, pois a urgência não tem outro tempo a não ser o seu próprio momento em que o fato que merece tratamento urgente ocorre, senão não teria razão. Aqui o procedimento também já falamos, então, quanto à citação, quanto ao valor da causa. 304. A tutela antecipada concedida nos termos do artigo 303 torna-se estável. Isto aqui, gente, é outra construção que nos dá pano para manga. A doutrina tem lavrado aí várias laudas sobre isso e não se chega a conclusão alguma. Criou-se aqui um elefante branco, um código de 2015, né? Fazendo com que, então, essa chamada estabilidade da decisão, tá, seja a referência quase que como uma coisa julgada. Então, estável por quê?
Se não for interposto o recurso, e aqui eu já chamo a atenção rapidamente do que é esse recurso. O recurso tem que se ler aqui interpretação ampla. Diz o caput, torna-se estável se da decisão essa liminar que conceder a tutela provisória antecipada não for interposto o respectivo recurso. Mas aí, esta interpretação deve ser feita lato sensu. Recurso também entenda-se defesa do réu em contestação ou pedido do réu em audiência. Chama-se tudo isso resistências. O código, de novo, está errado. Mas mesmo assim, vamos lá, não houve recurso, não houve contestação, não houve pedido de audiência, o ato está estabilizado. No caso previsto no caput, o processo será extinto, porque já está lá a decisão estabilizada. Mas as partes podem demandar contra a outra com o intuito de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada e estabilizada nos termos do caput do parágrafo 5º. Então, ficou lá, o processo está extinto, mas as partes podem ressuscitar o processo agora para discutir, né, a medida esta que foi dada e assim o processo extinto. A tutela antecipada conserva seus efeitos enquanto não revista. Qualquer das partes pode requerer o desarquivamento dos autos em que foi concedida a medida para instruir a petição inicial da ação a que se refere o parágrafo 2º, prevendo o juízo em que a tutela antecipada foi concedida. Claro, fica o mesmo juízo, né? O direito de rever ou reformar ou invalidar essa tutela, ressuscitando o processo com esse direito de ressuscitá-lo para discutir essa decisão liminar, né? Extingue-se, leia-se, decai, a decadência, extingue-se após 2 anos contados da ciência. Tá, mas aí passou 2 anos, passaram 2 anos. Quando houver essa decisão assim, chamada estabilizada, o que ela se transforma? Vejam o que diz o parágrafo 6º, se não é contraditório a todos os institutos que vimos sobre coisa julgada. A decisão que concede a tutela não fará coisa julgada, mas a estabilidade dos respectivos efeitos só será afastada por decisão que a revir, reformar e invalidar. Ora, isso aqui traz exatamente elementos todos de uma coisa julgada que vem travestida em decisão estável. Quer dizer, enfim, aqui eu apenas chamo ali em vermelho, na caso não haja manifestação recursal, os efeitos da tutela antecipada estarão estabilizados no tempo. Assim, tem o réu encargo de recorrer. Admite-se no lugar do recurso qualquer modelo de manifestação de defesa. Já disse, então, o que nós temos aqui em referência a esse artigo. Também já falei aqui desta ação exauriente, tem que fazer o esgotamento da cognição, que significa uma sentença definitiva que se busca através de uma ação principal, né, que nós temos 2 anos para fazê-la. Aqui também falamos, né? Já falamos desta procedimento, agora sim, da tutela cautelar. Então, terminamos no artigo 304 a tutela antecipada e a tutela cautelar, que também é urgente, vem agora nessa condição. A inicial da ação, que visa a prestação da tutela cautelar em caráter antecedente, indicará ali de seu fundamento, então, aquela ação preparatória, cautelar, a exposição sumária do direito, né, e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Mesma coisa da tutela antecipada. Eu tenho que apresentar fumos e perigo, né? Caso entenda que o pedido a que se refere o caput tem natureza antecipada, o juiz observará o disposto no artigo 303. Gente, aqui no parágrafo 1 305, nós temos o princípio da fungibilidade. Tá bem, eu entrei com uma ação cautelar, mas na verdade o juiz entende que é uma ação de natureza antecipatória e não cautelar. O que diz? Caso entenda que o pedido que se refere ao caput tem natureza antecipada, o juiz observará, então, a função da fungibilidade. Ele não precisa extinguir o processo, porque eu errei o caminho, mas o caminho processual, simplesmente ele converte. Tá? Já falamos, então, aqui. O réu, então, aí vai ser citado para, em 5 dias, cuidado com o prazo na tutela provisória, 5 dias, não 15, como é o procedimento comum, contestar o pedido e indicar as provas que pretenda produzir. O réu deve manifestar-se apenas, nesse caso, né, porque ela é antecedente, não vai entrar no mérito, quanto às condições da ação, se há o fumus e o perigo mora, apenas nisso, né? As provas requeridas pelo réu deverão estar alinhadas a esses 2 requisitos. Não sendo contestado o pedido, os fatos alegados pelo autor serão presumidos como assentes. Está bem, o efeito da revelia que deve ocorrer aqui também, esqueceram de falar isso na tutela antecipada, a mesma coisa, né? Então, contestado o pedido no prazo legal, observará o procedimento comum. Então, se o réu apresenta resistência à sua defesa,
adota-se o procedimento comum com as fases postulatória, instrutória e decisória normais. Tá, efeitos da revelia já falamos. 308. Efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 dias. Então, aqui está, eu entrei com uma ação cautelar, aqui sim, porque os pedidos são independentes, né? Não tem nada a ver com antecipação. Aqui o pedido cautelar é um pedido independente do pedido principal, e eu tenho 30 dias para oferecer o pedido principal, né? Nos mesmos autos, eu vou fazer isso nos mesmos autos, e também não haverá custas, diz o artigo 308. O pedido principal será formulado conjuntamente com o pedido da tutela cautelar, se a parte quiser. Tanto vejam ali, o pedido principal pode ser formulado em conjunto com a tutela cautelar, sem problemas. Então, fazemos um só veículo, como eu fiz a afirmação ali na tutela antecipada. A causa de pedido pode ser aditada no momento da formulação do pedido principal. Apresentado o pedido principal, as partes serão intimadas para audiência de conciliação, né? Não havendo autocomposição, o prazo para a contestação será contado na forma do 335, você conta-se da data da audiência. E aqui existe uma referibilidade entre a tutela cautelar e a tutela definitiva. De novo, aquela conexão, aquela conexidade entre a tutela cautelar solicitada e a tutela definitiva pretendida, né? Cessa a eficácia da tutela cautelar concedida em caráter antecedente se o autor não deduz o pedido principal nos 30 dias, né, no prazo legal. Não for efetivada a medida, quer dizer, não for cumprida em 30 dias também, o juiz julga improcedente o pedido principal formulado pelo autor ou extingue o processo sem resolução de mérito. Por qualquer motivo cessar a eficácia da tutela cautelar, é vedado à parte renovar o pedido, salvo sob novo fundamento. No artigo 310, o indeferimento da tutela cautelar não obsta que a parte formule o pedido principal. Tá? Isto está dizendo, de maneira direta, com o distanciamento entre a negativa de uma liminar, por exemplo, o juiz não dá a liminar solicitada na tutela cautelar, mas não interfere esta negativa com o meu pedido principal, até porque, repito, os objetos da ação cautelar e da ação principal são distintos, eles têm uma relação de comunhão em algum ponto, mas não são os mesmos, como na tutela antecipada. Então, o indeferimento da tutela cautelar não impede que a parte faça o pedido principal. Repito, não tem correspondência total um pedido com o outro. E nem influi no julgamento desse, salvo se o motivo do indeferimento for de decadência e prescrição. Opa, aí nós vamos entrar no direito material, né, da prescrição e da decadência, que vão exatamente ser elementos impeditivos da ação prosseguir. Finalmente, ingressamos aqui na nossa tutela de evidência. Eu queria fazer isso aqui em 1 hora, estão passando um pouquinho, mas não vejo problemas. A tutela da evidência será concedida independentemente da demonstração de urgência. Leiam isto, assim deve ser lido. A tutela de evidência não tem nada a ver com a urgência, porque a urgência precisa da demonstração do perigo de dano e também do risco ao resultado útil do processo. Então, não precisa, independente da demonstração disso. Quando é que se pode dar a tutela de evidência? Quando fica caracterizado o abuso de direito de defesa ou manifesto propósito da parte. Ora, aqui o juiz, obviamente, deve ouvir primeiro o réu, vai mandar citá-lo e tudo mais, só depois é que ele vai ver caracterizado isso aqui, o abuso do direito de defesa. O que é o abuso? Na verdade, ele está utilizando o processo para os seus próprios fins, seus próprios interesses, né? Manifesta o propósito protelatório, a parte está pedindo uma testemunha lá no meio da Amazônia, enfim, isso é um manifesto propósito para ganhar tempo, empurrar com a barriga. As alegações de fato puderem ser comprovadas apenas por documento e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou súmula vinculante. Então, aqui 2 elementos. Apenas a prova documental, não preciso, então, se for necessária a prova pericial, a prova oral, que é a testemunha, a própria parte, etc., então aí não. Mas se for apenas comprovado o meu direito através de documentos e havendo tese formada já nos tribunais, nos pretórios, sobre a matéria de casos repetitivos ou súmula vinculante no Supremo, evidenciado estaria, então, aí a evidência do meu direito. Né? Então, o juiz já pode conceder essa tutela chamada provisória.
Se trata de pedido rei persecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito. Né? O que é isso aqui? Pedido rei persecutório. Uma financeira financia o meu carro e eu não pago as prestações. Há aqui uma ação de retomada desse bem, chamado contrato de depósito, que eu fico de depositário do bem, e o juiz então manda que eu entregue este automóvel, enfim, que está lá em meu poder. Então, sob combinação de multa, a tutela de evidência estaria ali. A prova documental do contrato, a prova de que eu não paguei as prestações, o juiz então pode mandar recolher o veículo. Tá? São medidas aqui também de urgência possível para a financeira. A inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não opõe a prova capaz de gerar dúvida razoável. Também aqui no inciso 4º, é necessária a manifestação contestacional, o réu tem que ter contestado a ação para que ele possa fazer, então, a sua apreciação, né? Se houve ou se há ou não necessidade da tutela de evidência ser aplicada com a liminar. Então, o juiz pode decidir liminarmente nas hipóteses do inciso 2º e 3º, que vimos agora, né? Quando não precisa de uma resposta do réu. Os incisos 1º e 4º, como eu disse, necessária a contestação para que o juiz veja depois qual a incidência, né, desta evidência do direito do autor. Então, gente, é isso. Eu apenas fiz aqui depois eu faço aqui nos próximos slides também, aqui são autoexplicativos, nós não precisamos ter, então, com isso a nossa explicação, porque já são, repito aqui, tranquilos nessa explicação. Com isso, eu dou por concluída a nossa aula, deixando aqui, verificando com vocês, até se há alguma dúvida, algum questionamento, a Denise, Dionis, João Pedro, Júlia, Maiares e o Mara. Até que a minha plateia aumentou. Vamos ver então. Fiquem à vontade, né? Fico aqui à disposição. Alguma dúvida? Senhor, eu posso perguntar? Desculpa, com licença. Pode, João Pedro. Boa noite. Boa noite, senhor. Eu tinha uma dúvida relacionada à caução, a parte do capítulo da caução. Elas podem ser baseadas na parte de cumprimento provisório da sentença? Desculpa, ela pode ser usada? Desculpa, não entendi. Elas são baseadas na parte de cumprimento provisório da sentença? Desculpa, pode falar. Não, a caução é dada quando o juiz recebe a inicial e ele entende de dar a cautelar e ele pede para a parte autora caucionar, dar garantias, no caso desta ação mais tarde, ser julgada improcedente. Aquilo que vimos quanto a um eventual dano, né? Uma situação de eventual lesividade para o nosso réu, então o juiz pode mandar caucionar. Mas independe de sentença, não tem nada a ver com sentença, porque a sentença já seria autocumprível nisso. A caução é para dar ao réu a garantia de que ele, sendo prejudicado, ele possa depois se ressarcir desse prejuízo junto ao autor. Perfeito, mas não tem alguns moldes do cumprimento provisório de sentença? Tem nada a ver. Não. Pode sim. No cumprimento provisório lá das execuções, o juiz determina que se faça caucionamento, porque, veja, vamos lá, processo de conhecimento, vamos sair da tutela provisória. Se o recurso que está interposto for julgado provido pelo tribunal, e o autor ou o credor já esteja fazendo cumprir aquele comando, e este comando que era da sentença for revertido no tribunal, o juiz pode determinar o caucionamento com, vamos dizer assim, o receio de que esta decisão dele possa ser modificada. Então, é possível que para o cumprimento provisório da sentença, lá no capítulo das execuções, se faça com isso. Ora, o que nós temos dentro da tutela provisória? Também é um cumprimento provisório de sentença. E por isso que a caução se faz presente também na tutela provisória, quando o juiz der a liminar, né, de cumprimento, para que o autor caucione em caso de eventual prejuízo do réu. Isso, João Pedro. Então, veja que a caução ela tem dupla aplicabilidade. Né? Lá no cumprimento de sentença da atividade executiva ou realizadora do comando condenatório de uma sentença, e aqui também na tutela provisória. O que é a tutela provisória concedida? Não deixa de ser um comando condenatório também. Né? Ele condena a fazer alguma coisa ou deixar de fazê-la, ou pagar quantia, entregar bens, enfim. Perfeito, senhor. Obrigado. De nada, João Pedro. Alguma outra dúvida?
Tudo bem? Bom, só relembrando, semana que vem nós temos a nossa prova. São 6 questõezinhas, bem tranquilo, tá? Então, assim, não quero prejudicar ninguém, eu quero só que vocês demonstrem algum conhecimento do nosso tema, não tem nada de complexidade, está toda ela adequada dentro do padrão de aulas que foram ministradas. E também dizer a vocês, os que ainda não fizeram aquele trabalho lá do tópico 17, isso, tópico 17, se não me falha a memória, aquele trabalhinho daquelas 4 questões de interpretação de texto, por favor, entreguem, ainda é tempo, não tem problema, se deixaram passar o prazo, entreguem até o dia 29 junto com o TDE, né, que é o nosso trabalho de petição. Então, é tempo sim, não tem problema nenhum. O TDE, eu digo a vocês, aos que chegaram depois, e essa aula vai ficar gravada, né, que o TDE, na verdade, ele não vale nota, mas ele vai ajudar na participação de vocês. Se a nota for necessária, complementação, nós vamos então fazer com que vocês sejam agraciados pelo trabalho apresentado, pelo empenho de vocês, e mais do que tudo, eu vejo, não é apenas pela nota, mas é pela prática que vocês já podem produzir desde logo, porque também logo, logo vocês estarão, com a graça de Deus, formados, aí já serão meus queridos futuros colegas, então é possível, né, que esse momento ainda seja um momento de aprendizado também por todos. Tá bem, então, desejo a todos uma boa noite, fiquem com Deus, essa aula vai ao ar amanhã, aliás, ao ar já está agora, ela vai ser então postada amanhã no nosso Moodle, tá? Se quiserem depois fazer alguma outra confrontação com esses conhecimentos, fiquem bem à vontade, e também continuo aí nos nossos avisos e na resposta às necessidades de vocês, sempre à disposição, tá bem? Um beijo a todas as meninas, um abraço aos meninos, fiquem com Deus, tenham todos uma boa noite. Muito obrigado. Tchau, senhor. Obrigado, boa noite. Obrigado a todos. Obrigado pelo carinho. Boa noite, tchau, tchau. Boa noite.